Você já se sentiu rejeitado? É ruim, não é mesmo? Saiba que até mesmo Jesus passou por isso. Hoje falaremos um pouco do sexto capítulo do livro de Marcos. Muito bom dia para você que nos acompanha todos os domingos, onde nós postamos sempre um capítulo específico da Bíblia. Você que ainda não se inscreveu no nosso canal, faça a sua inscrição, clique no sininho para receber notificações de novos vídeos. Curta esse vídeo, compartilhe esse vídeo com seus grupos e nos ajude a propagar a palavra de Deus. Você que já se inscreveu, vai nos acompanhando, curtindo da mesma forma e compartilhando. Também estamos no Facebook e no Instagram, sendo que no Facebook eu posto o capítulo durante a semana. Você que gosta de ler vai lendo a Bíblia junto comigo de segunda a sábado. Tá bom? Também estamos com vídeos curtos todos os dias pela manhã nessas plataformas, tá bom? Você pode nos acompanhar também. Vamos lá. Jesus estava em Cafarnaum, como vimos na semana anterior, e agora ele vai para Nazaré. Nazaré era a sua terra, e ele vai lá juntamente com seus discípulos. Era um sábado e, a exemplo dos demais moradores do local, Jesus dirige-se à sinagoga. Ele passa a ensinar de maneira sábia e eficiente. Dos que estavam ali, alguns ficavam admirados e outros o rejeitavam. Jesus então fala que não há profeta sem honra senão na sua terra. Jeremias sofreu exatamente isso. Ele foi rejeitado pelo seu povo e foi aceito por estrangeiros, como Ebed-Meleque, que era um etíope, e que o salvou de uma cisterna, e até mesmo o rei Nabucodonosor, que era o rei da Babilônia, que ordenou que cuidassem de Jeremias. Mas voltando a esse sexto capítulo de Marcos, podemos verificar que Jesus não pôde realizar ali obras maravilhosas, devido à incredulidade que estava imperando naquele local. Por isso ele decide deixar sua terra e segue a ensinar em aldeias vizinhas, conforme está no versículo 6. Eu fico a imaginar o aspecto divino de Jesus Cristo. Ele volta à sua terra, cheio de saudades, retorna para encontrar amigos e familiares, vizinhos e pessoas com as quais havia convivido. Entretanto, é rejeitado. Se você é rejeitado por servir a Cristo, não se sinta menor. Faça aquilo que Deus quer de você, que é amar o seu próximo, mesmo que não tenha reciprocidade nesse amor. Jesus então envia seus discípulos de 2 em 2 para percorrerem as regiões. Eles pregaram ao povo que se arrependesse, expulsaram demônios e curaram enfermos, conforme está nos versículos 12 e 13. Os discípulos foram enviados sem nenhuma preparação, confiando apenas nos cuidados de Deus ao invés dos seus próprios recursos. Muitos pregadores, teólogos, evangelistas, padres, pastores, seminaristas, dentre outros, confiam muito em suas horas de estudo. Evidentemente que é muito salutar estarmos preparados, mas sem a presença de Deus fica um trabalho sem fundamento. Por isso que existem muitos doutores que, quando vai falar em público a respeito dos ensinamentos de Jesus, não conseguem. Temos que aliar as duas coisas, mas a confiança deverá ser divina, pois não podemos tornar um fio de cabelo branco ou preto, conforme está lá em Mateus 5,36. Do versículo 14 ao 29, Marcos relata o episódio da morte de João Batista. Como vimos no livro de Mateus, com a expansão do seu ministério, Cristo começa a chamar a atenção das autoridades. Um deles é Herodes, responsável pela morte de João Batista. Ele temia que Jesus fosse João Batista ressuscitado, que voltou para atormentá-lo, já que ele havia mandado matar o profeta. João Batista havia condenado o casamento ilícito de Herodes com Herodias, sua cunhada. Herodes respeitava muito João Batista, mas Herodias o odiava.
Por ocasião da festa de aniversário, da sua festa de aniversário, Herodes agradou com a dança da filha de Herodias, ou seja, sua sobrinha, e ele ofereceu dar o que ela quisesse, até mesmo metade do seu reino. Muito cuidado com as suas palavras. Herodias então aconselhou sua filha a pedir a cabeça de João Batista. Com tristeza, Herodes mandou que João fosse executado e agora estava aterrorizado, achando que Jesus era João Batista ressuscitado. Marcos também relata a multiplicação dos pães e dos peixes, versículos 30 ao 44. Por ocasião da volta dos discípulos, Jesus recomenda que eles descansassem um pouco. Eles então partem para um deserto a fim de repousarem, mas a multidão seguiu. Versículo 33. Jesus teve compaixão e ensinou o povo durante o dia inteiro. Jesus manda que seus discípulos dessem alimento ao povo, e eles, já esquecidos dos milagres que já tinham presenciado, sentiram-se incapazes de obedecer tal ordem. Jesus usou então 5 pães e 2 peixes e alimentou uma multidão de quase 5.000 homens. Versículos 38 ao 44. Como você se sente quando algo aparentemente impossível lhe aparece pela frente? Existe uma frase que é bastante profunda que diz que o impossível é uma das especialidades de Deus. Saiba separar o que é para você fazer e o que é para Deus. Salmos 37:5 diz assim: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele o fará. O capítulo termina com o fascinante episódio de Jesus andando sobre as águas. No capítulo 4 desse mesmo livro de Marcos, nós vimos que Jesus estava dormindo no barco durante a tempestade, na ida. Agora, na volta, os discípulos estavam sozinhos no barco. Jesus subiu ao monte para orar, enquanto eles, a sós na noite, lutavam contra o vento e as ondas. Os discípulos perderam Jesus de vista, mas Jesus não os deixou sozinhos. Muitas vezes você perde Jesus de vista, mas ele não deixa de enxergar você. Você não está sozinho. Quantos de nós nos encontramos desesperados? Já no limite de nossas forças, passando por provas e perseguições, e de repente ouvimos uma voz maravilhosa que diz assim: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Um bom dia. Que a paz desse nosso Senhor Jesus Cristo maravilhoso esteja com todos.